E vamos começar a projetar o jogo contra o Fluminense, porque provavelmente o Santos terá novidades na escalação e também jogadores que vão ficar à disposição do técnico Fabian Bustos. E, sinceramente, espero que essas mudanças aconteçam não só com a troca de alguns jogadores que não foram bem, não só nesse último jogo contra o Banfield, mas jogadores que a gente já sabe que não funcionam mais como titulares do time santista, mas também uma mudança de postura. O Santos novamente vai fazer uma estreia numa competição, Campeonato Brasileiro no caso, fora de casa. Mas a postura tem que ser um pouco mais propositiva, visar o gol adversário, não apenas ficar como telespectador assistindo o time adversário jogar ou apenas se preocupar com a defesa. É óbvio que quando você não sofre gols, né, você fica mais próximo de ou um empate ou de uma vitória. Isso é óbvio, né? Todo mundo sabe disso, não precisa ser nenhum gênio. Mas você também no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, você precisa também almejar tirar alguns pontos de alguns adversários, fazer o seu papel dentro de casa e tentar tirar alguns pontinhos para a gente ter aquela famosa gordurinha, visto que o Santos terá pelo menos até maio 3 competições: Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas, sem mais enrolações, vamos às novidades, quais jogadores devem ficar à disposição do técnico Fabian Bustos, e aí vai por conta dele, e até mesmo o departamento médico do Santos, né, em conjunto, definir se podem ser titulares ou se começam no banco de reserva. Então, começando pelo Marcos Leonardo, deve ser, inclusive, titular desse ataque santista. Ele que é um jogador importante, até mesmo pensando no Ricardo Goulart, né, os dois jogando um próximo do outro, ora o Ricardo Goulart dando assistência, ora o Marcos Leonardo dando assistência. Então, visando o gol adversário, é importante esse retorno do Marcos Leonardo ao time santista. Ele que foi muito bem nos amistosos da Seleção Brasileira Sub-20, marcou 7 gols, e não fez a estreia dele na Sul-Americana porque estava suspenso. Aliás, segue suspenso por mais 2 partidas. Então, Marcos Leonardo deve voltar aí ao time santista contra o Fluminense. Agora, outra dúvida, né, e depende muito exclusivamente do bid, é a questão de Brian Angulo e Johan Júlio. Eles ainda não apareceram no bid, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, e caso apareçam, a tendência é que comecem no banco de reservas. Johan Júlio, que como a gente já falou aqui, ele pode jogar como ponta esquerda, e aí brigando por uma vaga no time titular com o Lucas Braga, e também pode jogar, né, como meia esquerda, que é uma posição ainda que está vaga no time santista. Já o Angulo pode jogar um pouco mais aberto, mas teoricamente vem para ser um centroavante nesse time santista. Outro jogador que ainda é dúvida é o Ângelo. O Ângelo está nessa fase de transição, já voltou a participar de alguns treinamentos no CT Pelé no gramado, mas ele vem de um problema muscular na coxa, então o departamento médico do Santos está com precaução para que ele não volte antes do tempo, né? Faça algum esforço, ainda mais ele que é um jogador de arrancada, um jogador de velocidade, e acabe piorando uma situação e fique mais tempo fora. Então o Ângelo está se recuperando bem, mas o Santos ainda tem cautela em relação ao Ângelo. Provavelmente, se ele for para o Maracanã, para essa partida, né, for relacionado, deve começar no banco de reserva, né, dependendo dessa recuperação até o final de semana. Outro jogador que também está numa situação parecida é Léo Batistão. Batistão voltou a sentir problemas na panturrilha, dores, melhor dizendo, na panturrilha. Não foi constatada nenhuma lesão, mas o Santos, né, até pelo histórico do atleta de alguns problemas um pouquinho mais sérios na panturrilha, preservou ele para essa estreia do Santos na Sul-Americana. Mas contra o Fluminense pode ser que ele acabe incorporando, né, o elenco santista, pelo menos sendo relacionado. O Léo Batistão, que é um jogador que também pode jogar ou mais avançado ou mais aberto também, né? Teve até alguns jogos que ele jogou até mais para o meio campo, né? Então pode ser um jogador aí que o Bustos pode trabalhar pensando num segundo tempo. A dúvida que o Santos tem, mas que pode ser que jogue, é o Kaique. O Kaique teve uma fratura, né, no nariz nesse jogo contra o Banfield, inclusive até precisou ser substituído. Então existe essa dúvida se ele vai para o jogo, se ele não vai, se vai atuar com uma proteção, se para esse jogo contra o Fluminense vai ser preservado. A tendência que eu imagino, por palpite no momento,
é que o Santos deve jogar com 2 zagueiros, tá? Imagino que o Santos deve jogar ou com o Michael e o Bauerman, ou o Michael e o Velasquez, enfim, né? Alguma dupla de zaga deve acontecer. Não apostaria novamente num trio de zaga. Acho que deixou um time do Santos um pouco amarrado. Ou caso você faça questão de 3 zagueiros para jogar contra o Fluminense, que é um time que, né, conquistou o Campeonato Carioca, está empolgado, você pode, então, abrir mão de um volante de mais marcação. Eu, Nájila, faria o quê? Colocaria o Rodrigo Fernandes como primeiro volante e algum segundo volante que possa ser mais ofensivo. Então você pode colocar o Sandri, você pode colocar o Zanocelo, Sandri que nem entrou no último jogo, talvez, porque ainda está aprimorando a parte física, então talvez poderia ser o Rodrigo Fernandes e o Zanocelo, né? Para você incorporar esse time do Santos, esse meio do Santos, com jogadores um pouco mais ofensivos, porque só defensivamente pode ser que o Santos repita o mesmo problema contra o Banfield, um time que não tem meio. E se você não tem um meio campo, quem que vai carregar essa bola até o ataque? O Santos apostou muito em bolas longas contra o Banfield e não deu certo. Acabava ficando com o adversário. Então o Santos também tem que priorizar. A parte defensiva é super importante. Se você não toma gol, você está muito mais próximo da vitória. Porém, você não pode abrir mão de fazer gols também. E aquele Santos que eu até elogiei, que tinha melhorado ofensivamente nas 2 últimas rodadas do Campeonato Paulista, não existiu contra o Banfield. Pode ser um problema pontual? Pode ser porque o Santos estava desfalcado? Espero que sim. Espero que esse tenha sido o problema. Mas a postura do time do Santos, não só de jogadores, precisa ser melhor contra o Fluminense. Também existe a dúvida em relação do Lucas Pires, né? Se ele será titular, se vai ser o Felipe Jonathan. Eu prefiro o Lucas Pires. Quero até a opinião de vocês aqui, né? Qual seria o titular da lateral esquerda, Felipe Jonathan ou Lucas Pires? Imagino que hoje o Santos precisa mais do Lucas Pires, que é um jogador que bate escanteio, é um jogador que tem um bom aproveitamento em cruzamentos, inclusive, né, dando assistência para gols do Ricardo Goulart. Então, é um jogador que, taticamente, pensando no coletivo, penso que hoje ajuda mais que o Felipe Jonathan, que não conseguiu se destacar contra o Banfield. E o lado direito do Santos é um outro problema. Não dá para o Marcos Guilherme jogar novamente improvisado. A gente já cansou de falar isso aqui. Não funcionou mais uma vez. Então, vai o Madison? Vai o Auro, mesmo o Auro sendo vetado na estreia da Sul-Americana. Então, alguma solução a gente precisa encontrar para essa lateral direita. Ou o Santos contrata um outro jogador que preenche os requisitos do técnico Fabian Bustos, da necessidade do elenco, ou a gente vai ter que testando até alguém se firmar ali. Testar alguém da base, não sei. Alguma alternativa o Santos precisa encontrar. Né? Porque teve um período para contratar jogadores e não preencheu essa lacuna da lateral direita. Então, é um problema que a gente precisa resolver. E contra o Fluminense, precisa pontuar. Começar o Campeonato Brasileiro, pelo menos com um empate ou uma vitória. Não dá mais para começar com mais uma derrota em uma outra competição. Além da questão da moral ir para baixo, o Campeonato Brasileiro, pelo menos para mim, é a grande preocupação da temporada. Copa Sul-Americana e Copa do Brasil não tem rebaixamento. É mais a questão de premiação. É mais a questão de você ir avançando de fase. Agora, Campeonato Brasileiro tem rebaixamento, né? E o Santos, que na sua história nunca caiu, a gente não quer que o Santos caia nesse ano. Então, para isso, precisa já começar o Campeonato Brasileiro pontuando. Ou uma vitória ou um empate. Será que esse time vai conseguir reagir diante de um Fluminense que vem embalado depois de conquistar um título em cima do seu maior rival? Vamos ver. Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero a opinião de vocês, tá? Se todos esses jogadores que a gente comentou aqui ficarem à disposição, qual seria a sua escalação ideal? Me conta nos comentários se você concorda, se você discorda. Fique à vontade para argumentar sem ofensas, né? A galera, às vezes, acaba perdendo a mão, acaba ofendendo o coleguinha, aí não é legal. Mas vamos discordar com educação. Fechado? Grande abraço para vocês e até